Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? Para este mês de junho, a reflexão do nosso podcast Vicentino Minuto Orante será liberdade. Em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. A liberdade é o maior tesouro da vida. Porém, precisamos saber como lidar com a liberdade, com nossas escolhas. Conta-se que 2 homens caminhavam lado a lado. Um era jovem, trazia consigo sinais da inexperiência. Tinha olhos vivos e atentos a tudo, como quem quer aspirar a vida em um só fôlego. Desejava modificar o mundo, revolucionar sua época, ensinar o muito que julgava saber. O outro trazia no semblante as marcas do tempo e já não queria tomar o mundo. Contentava-se em aprender um pouco aqui, um pouco ali, analisando sereno as experiências que a vida lhe apresentava. Tampouco desejava deixar suas marcas nos homens e nas coisas que o rodeavam. Não queria ser discípulo, e nem conquistar discípulos, ser seguidores, e não pretendia modificar e prejudicar ninguém. Era cego de nascença, porém, apesar de ter os olhos do corpo fechados, possuía abertos os olhos da alma. Vinham em silêncio, quando o jovem, surpreso, exclamou: Uma pipa no céu! Por que está tão alegre em vê-la, ainda que distante? Perguntou o cego. É que toda vez que vemos uma pipa, uma só ideia nos assalta a alma, a ideia da liberdade. E qual de nós não valoriza a possibilidade de sentir-se livre? Disse o jovem. Liberdade? Questionou o homem. Estranho. Para mim, pipa tem outro significado. Outro significado? Como? Sabe o que é uma pipa? Sim, meu amigo, eu sei o que é uma pipa, papagaio, pandorga, como queira chamar, pois a imagem desse objeto me traz à mente a ideia de responsabilidade e bom senso. Não entendo, disse o jovem. E o homem falou com sabedoria. O exercício da liberdade é complexo e fundamental em nossas vidas. Todavia, como você pode perceber, a pipa tem uma liberdade muito relativa, graças ao fio no qual está presa. Por vezes, o desejo de liberdade nos faz ver as coisas de um ponto de vista muito acanhado e perdemos a noção de limites. Muitas pessoas acreditam ter liberdade ilimitada, mas estão presas ao chão pelos fios invisíveis dos vícios de toda ordem. Há aqueles que estão presos aos benefícios transitórios do mundo, como se fossem pássaros cativos em gaiolas de ouro. Há os que não conseguem romper com os fios do orgulho e do egoísmo, os que impedem de alçar o voo definitivo rumo à liberdade, os que não conseguem desatar os nós prejudiciais do desejo de posse sobre familiares e amigos, amargando séculos de infelicidade. Há aqueles que estão presos pelas correntes poderosas da prepotência, do preconceito, da ambição desmedida, dos desejos sexuais desenfreados. Desta maneira, meu jovem, muitas vezes os olhos nos enganam. Não basta enxergar, é preciso ver além, é preciso perceber que sem romper com os vícios que nos prendem ao solo, a liberdade é impossível. Foi por essa razão que Jesus, o grande sábio da humanidade, afirmou: Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres.
Conhecendo e reconhecendo a sua destinação divina, a sua condição de filhos da luz, os homens farão esforços para cortar as amarras que os retêm em mundos inferiores, para alçar o voo definitivo da liberdade sem limites. Eis, meu filho, a minha maneira de ver o que significa realmente a liberdade. O jovem deu o braço ao cego, colocou-se e, em silêncio, entregou-se a profundas reflexões. Essa foi a história sobre liberdade, de um autor desconhecido. O limite da liberdade encontra-se inscrito na consciência de cada pessoa, através das leis divinas e das escolhas. Assim sendo, é dever de cada ser humano libertar-se do cárcere de sombra e dor, da prisão sem barras em que se mantém, e desenvolver as asas de luz das virtudes que lhe possibilitarão o voo definitivo da liberdade sem limites. Pensemos nisso. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até a próxima reflexão minutorante, mês de julho, no qual refletiremos sobre a justiça. Até lá! Beijos no coração. Que Deus abençoe.